a fidelidade do justo e o castigo dos ímpios. Todos acharam? Aonde que é, irmão? Salmo 1. Primeiro mesmo? É. Glória a Deus, aleluia. Felicidade dos justos, né? A fidelidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujo as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não perecerão. Também teve no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Poder sentar? Diz aqui no versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é varão? Quem deu o nome de varão ao homem? Foi quem? Foi Adão, não é isso? E deu o nome da mulher de varoa, não é isso? Varão, então ele está dizendo que o homem não deve andar aonde? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio não tem nada de bom para nos oferecer, nos aconselhar, não é isso? Por exemplo, se um casamento da pessoa não vai bem, aí a pessoa conversa com o ímpio ali, o ímpio vai falar assim: olha, a fila anda. Ele vai falar: a fila anda, porque eles estão acostumados a se prostituir, não é isso? Mas o homem, a mulher de Deus, não, vai aconselhar diferente. Lute pelo seu casamento, pela sua família, não é isso? É assim que fala, por isso que ele diz que o caminho do ímpio é terrível. E diz assim: não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedores, irmão? É aqueles que só têm palavras ruins, tortuosas, nada que venha dar fruto, entendeu? Às vezes, até numa empresa mesmo, você está sentado ali, aí começa a conversar com a pessoa, daqui a pouco ele já vem com a palavra tortuosa, uma palavra de malícia, de maldade, entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que não devemos estar nesse meio. Amém, irmão? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa lá em Santa Catarina, e ali quando dava o horário da gente descansar o almoço, minha garganta está doendo muito, gente. E quando dava o horário da gente descansar o almoço, um lado do pátio ficava as mulheres, outro lado os homens. E só que era próximo um dos outros, mas ficava afastado um do outro. E de repente surgiu um assunto sobre evangélicos. E as pessoas começaram a comentar ali que tinha uma irmã que ela era uma benção. Aí uma dessas jovens que estava lá trabalhando, uma dessas moças, foi e falou assim: olha, falou assim: eu também sou cristão. Aí todas elas falaram assim: você não. Olha só que coisa feia. Você não. Aí uma até falou: se você é crente, eu sou pastora. Uma até falou assim. Aí eu morri de vergonha no lugar dela, porque ela estava querendo se justificar, que era evangélica, e estava todo mundo falando que não. Mas por causa de que isso? Por causa do proceder dela. Por isso que a Bíblia ela é bem clara que a árvore que não dá fruta, ela é o quê? Ela é cortada e lançada no fogo.
E a árvore que ela dá fruto, ela tem que ser podada para que ela dê mais fruto. Não é isso? Tem que ser cuidada para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto não tem valor para Deus. Ele nos chamou para dar fruto e fruto com abundância. Não é isso? Então devemos dar fruto. E como é que se dá os frutos, irmão? É fazendo a obra, o querer de Deus, a vontade de Deus, andando nos seus caminhos, obedecendo a sua lei, a sua justiça. Não é isso, amados? Aí vamos ver o que diz o 2. Tomara que eu tenha garganta para isso. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer que a gente tem que estar constantemente meditando na lei do Senhor, buscando a sua presença, a sua face, estando sempre em comunhão com Deus. A Bíblia diz que a luz e as trevas, ela não tem comunhão. Não é isso? A Bíblia diz que numa fonte não pode jorrar duas águas, a doce e a salgada. Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Só há dois caminhos. Um para o céu e outro que leva para o inferno. E nós que temos que escolher. Ele diz, apertado é o caminho, estreito é a porta, e são poucos que entrarão por ela. O 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cuja as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, glória. Amém. Ele está dizendo que aquele que anda no caminho dele, tudo que fizer prosperará. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual as suas folhas não caem, mas no tempo determinado dará o seu fruto. No tempo determinado. E você sabia que a planta, ela para dar seu fruto, um fruto bom, você tem que cuidar dela, você tem que regar ela, você tem que adubar ela, aí ela vai estar sempre dando frutos bons, porque você está cuidando. Assim, nós temos que cuidar, assim, de fazer o querer e a obra de Deus, fazer com zelo, com amor, com carinho, não é isso? Por isso que ele perguntou, Pedro, tu me amas? Ontem até a gente sorriu com essa brincadeira hoje. Pedro, tu me ama? Ai, te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque para fazer a obra de Deus tem que amar. Né? Amar, e muitas vezes não é só flores, tem hora que é espinho. Não tem um hino que diz assim, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Para que pregar as rosas para Deus, se nenhum valor ela tem? Pregadores de rosas, entendeu? Então é isso. Não adianta você querer pregar só aquilo que agrada o irmão. Muitas vezes Deus vai te botar numa situação que você vai ter que falar a verdade, e às vezes a verdade de Deus machuca. Machuca, porque é para o conserto. Ele diz que a vara é a vara que nos coloca de pé. Entendeu? É a vara. Ele disse assim, olha, Davi, se Salomão teu filho andar no meu estatuto, nos meus caminhos, nos meus preceitos, eu abençoarei todo o seu reinado. Mas se ele se desviar, eu vou corrigir ele com vara e vara de homem. Com vara e vara de homem. Entendeu? Então é isso. Só que a correção é bom quando ela vem da parte de Deus. Ele diz assim, ó, corrija o teu filho com vara, mas no Senhor. Para que a gente não machuque a criança, não se ire e acaba fazendo coisa, de vez de ajudar a criança, a gente atrapalhar a vida da criança, não é isso? Tem muitas crianças que moram na rua e por muitas vezes culpa dos próprios pais, porque corrige erradamente, incorreto. Eu falo porque várias crianças, eu moro em comunidade, e várias crianças já chegou até mim e falou, olha, eu fugi da casa do meu pai, da minha mãe, da minha avó, porque me batia, me maltratava. E eu falava assim para eles, você quer voltar? Eu vou lá, converso com eles, entendeu? E as coisas vão ficar bem. Não, não quero.
Poxa, criança que eu vejo que é criança mesmo, pequenininha. Meninos até tinha uns bonitos, dos olhos verdes, bonito, mas não quer voltar para casa, para o lugar que teria que ter um aconchego, ali um carinho, um bom trato. Não. São pessoas que deveriam ajudar, eles estão fazendo o quê? Eles estão lançando fora. Assim como a igreja de Cristo também. Por isso que a Bíblia fala das 7 igrejas. Tem aquela que leva com sinceridade, que abraça, mas também aquelas que só faz espalhar, de vez de ajuntar, espalha. Não é isso? Espalha. Eu sei porque eu já passei várias vezes por isso. O tempo que eu tenho de evangelho, eu já passei várias vezes por isso. Poxa, eu estava pregando um determinado lugar e de repente entrou um jovem doente mental e falou assim para mim: eu quero cantar, eu quero cantar. Ele veio na minha reta dizendo: eu quero cantar, eu quero cantar. Aí a pastora lá pegou no braço, ó, a dirigente do culto pegou no outro braço para lançar ele lá fora. Eu falei: deixa ele aí. Aí eles falaram assim: é porque você não sabe o que ele faz. Eu falei: não importa, deixa ele aí. Olha só, meu filho, você vai cantar, mas agora você vai ficar sentadinho ali ouvindo Jesus falar que Jesus está falando. E depois você vai cantar. E ali ele ficou sentadinho com os olhos brilhando, eu pregando. Acabei a pregação, ele esqueceu até que queria cantar e foi embora. Olha só. Agora se lançasse fora, entendeu? A Bíblia diz que Deus vem para os doentes. E os doentes, eles precisam de médicos, são não. Aqueles bons não precisam, mas os doentes precisam. E nós temos que amparar os doentes. Nós temos que abraçar os doentes. Enquanto a sociedade está excluindo, nós temos que abraçar, não é isso, irmão? Porque, poxa, já pensou se eles não tiverem um amparo, onde eles vão parar? Agora pensa você. Exemplo, se você tivesse 2 cobertores, e se você fosse dar um desses 2 cobertor alguém, um rasgado e um bom, qual você daria? O bom ou o rasgado? Ou a pergunta que eu faço. Mas por que o bom? Porque você queria receber também o bom, não é isso? Então, do jeito que a gente quer coisas boas para nós, temos que querer para o nosso irmãos. Amém? Glória a Deus. E aprofundo. As coisas de Deus, a Bíblia diz que tudo é com ordem e decência. E para você falar que há um mal na vida da pessoa, você tem que ter muita certeza disso. Porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito decidem espiritualmente, não é isso? Você, para falar que há um demônio na vida da pessoa, primeiro você tem que ter autoridade para ir lá expulsar aquele demônio. Se você falou que tem um demônio, isso é sério, irmão. Você tem que ir lá e expulsar o demônio que está na vida da pessoa. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E onde o templo do Espírito, onde atua o Espírito Santo de Deus, não pode atuar demônio. Entendeu? Então é complicado isso. É complicado. Só que hoje em dia a igreja, ela está vivendo como se o mundo estivesse dentro dela. Qualquer coisa que se fala já acha que é com outro, a pessoa parece que já vive naquela, entendeu? Tem que ter tanto cuidado no falar, entendeu? Hoje em dia temos que ter tanto, tem que estar depois explicando que não é assim, que não é dessa forma. Porque as pessoas vivem assim no mundo, parece que é guerrilha dentro da igreja. E não é bem por aí. Não é guerrilha. O pastor, ele é para orientar a igreja, tem que chamar atenção. Quando tem que chamar atenção, vai chamar também. Porque o próprio Paulo chamou a atenção de Pedro na frente de todos. E nem por isso Pedro retrucou com Paulo. Não ficou aborrecido de biquinho, de cara feia. Não é isso? Se eu estiver errado, não é porque eu sou pastor, o irmão não vai poder chegar para mim e falar assim: pastor, tu está errado. Não. Amém, porque é bom, porque eu não estou caminhando para o abismo. Agora, se eu estiver errado, ninguém me alertar, eu estou indo para o abismo. Não é isso? Por isso que a Bíblia diz: se teu irmão errou, chama ele no canto e fala entre você e ele. E se ele não aceitar, tu chama uma testemunha, não é isso? E se ali ele não aceitar, leve até o juiz. É o 4? Eita, deixa eu beber água, senão vai ficar estreito. Glória a Deus. Minha garganta está tão ruim que eu fico cansado, parece que eu estava correndo. A respiração fica pouca. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O que é isso, a moinha que o vento espalha?
aquelas pessoas contendeiras. Foi o que eu falei ainda há pouco, só faz espalhar, ela não ajunta. De jeito nenhum, tem pessoas que é assim, entendeu? É hoje. A Bíblia chama de peste, praga, chama de praga. Chamaram Paulo de praga, porque Paulo estava levando a palavra ali, e eles não queriam aceitar, porque aquelas pessoas, ele estava atrapalhando, aquelas pessoas aceitavam a Jesus e estava atrapalhando o negócio daquela cidade. Então chamaram ele de praga, de peste, entendeu? E tem pessoas que assim, é uma peste, onde ela chega, ela semeia a contenda, a confusão entre as pessoas. É peste, é peste. Entendeu? Mas só que a Bíblia diz que nada ficará oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que se você cavar um túnel e entrar dentro dele, tapar a entrada e a saída, Deus vai ver. Não adianta eu chegar aqui na igreja, dar uma de bonzinho, pegar o microfone, contar um monte de historinha. Não adianta, que vai chegar o momento certo que Deus vai puxar o meu tapete. E eu vou ter que me consertar diante de Deus e diante dos homens. Porque às vezes Deus está nos avisando, nos alertando, através da palavra, através até mesmo do louvor. Tem louvor que nos conserta também, você sabia disso? Tem louvor que nos conserta. Não vê aquele louvor que fala: estão querendo ver a tua queda, mas não pague com a mesma moeda, não deseje o mal. É lindo, não é lindo esse louvor? E eu fui, irmã, no culto que essa irmã estava cantando, e ela explicou o porquê que ela fez o louvor. Foi tremenda luta que ela passou com o ex-marido dela. Humilhava muito ela dentro de casa, tratava ela como um animal dentro da sua própria casa. Entendeu? Então ela fez aquele louvor. No momento ela fez na angústia, mas depois ela se alegrou, porque Deus é assim. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem aonde? No amanhecer. E Deus quer te dar vitória. Ele diz que Ele vai mudar o quadro. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não arde passar. Assim Ele diz. Entendeu? Então, se Ele te prometeu algo, pastor, é certo que Ele vai cumprir na tua vida. Porque Ele te prometeu. Ele diz que não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele te fez uma promessa, por mais que o mundo olhe para você e veja diferente, fala diferente, mas Ele vai cumprir. Agora, o tempo das promessas, quem faz somos nós, na obediência com Deus. Não é isso? Porque o pai, ele só tem prazer de abençoar o filho obediente. Não é isso? Ele até abençoa porque é filho, mas não tem prazer de abençoar. Ele quer abençoar aquele que realmente, entendeu? Anda na sinceridade, anda ali na obediência com ele. Amém? É o 5, né? Ainda bem que está acabando, é pouco. Eita Jesus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Olha só, o que é que eu falei ainda há pouco? Que uma fonte não pode jorrar duas águas. Não adianta que aquele que está digando dentro da casa de Deus não vai prevalecer. Não adianta, irmão. Não adianta. Eu lembro que eu fui a um culto, e neste culto, lá o rapaz que cuidava dos instrumentos da igreja, ele era muito meu amigo, aquele irmão. E ele foi e me fez uma pergunta, porque esse culto lá enchia muito, era igreja grande. E ele me fez uma pergunta, falou: pastor, Deus está nesse culto? Esse culto, toda a libertação, esse culto enche. Eu falei: é mesmo, irmão? Eu falei: está tendo salvação de alma, libertação, as pessoas estão sendo libertas? Ele falou: olha, irmão, na verdade não, são pessoas que vêm de outra igreja visitar, mas não está tendo isso. Eu falei: então Deus não está no negócio. Porque Deus não reúne povo só para encher a igreja. Deus não está preocupado com multidão, mas sim com qualidade. Não é isso? Então, se não está tendo libertação de alma, transformação, Deus não está no negócio. E quando deu 2 semanas depois daquela igreja, acabou aquele culto. Findou-se aquele culto. Um culto que enchia muito e era falado em vários locais, mas que realmente estava ali só para os irmãos estar trocando figurinhas. Não é isso?
Irmãos, está trocando figurinha. Deus não abre a casa dele. A primeira palavra que ele nos deu foi o quê? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê for batizado será salvo. O que não crê será o quê? Condenado. Não tem nem termos para Deus. Glória a Deus, paz, amado. Entendeu? Então é isso. Se creres, tem que crer. Somente crer. E creia que Jesus está aqui nesta noite. Porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Agora é a última 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Estou te falando que Deus conhece. Ele disse, antes que tu fosse formado, gerado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Já tinha te escolhido e já tinha te chamado. Porque quem faz a obra de Deus tem que fazer por chamada, não por querer, por ser próprio. Tem que ser chamado. Há 2 tipos de chamada, entendeu? A de Deus e a do homem. O que é a de Deus e a do homem? A diferença. A chamada do homem, ela é como fogo de palha. Ela só vai incendiar e de repente vai se apagar, porque não tem frutos. Mas a de Deus é diferente. Há frutos. Há frutos. Está entendendo? Porque o pastor ontem pregou aqui sobre quem? Sobre Naamã e Geazi. Não foi isso? São 2 pessoas que era diferente uma da outra, mas eram 2 que passavam junto na terra daquela mulher, mas ela falava o que? Ali vai o que? O grande homem de Deus, mas não tinha 2. E por que ele só falava que havia um grande homem de Deus? Porque é o que a Bíblia está falando, a diferença do que serve para o que não serve, entendeu? Portanto que quando o filho daquela mulher morreu, ela passou por Geazi, passou pelo seu marido, passou por Geazi, vai tudo bem, vai tudo bem. Não parou para dar satisfação a nenhum deles. Por quê? Porque sabia que o negócio estava lá com o homem de Deus. Ela tinha que confiar naquele que disse que ia dar vitória a ela, e ela teve a vitória. Só que muitos não sabem, mas aquela criança, ela morreu por causa de quê? Aquela criança morreu porque ela chamou o homem de Deus de mentiroso. E o profeta de Deus, ele não pode mentir. E Eliseu era um profeta. E ele não poderia mentir. O homem de Deus não pode andar com mentira na boca. A Bíblia diz que o diabo, ele é pai de quem? E quem fala mentira é filho de quem? Do diabo. E a voz já está até ficando fina aí. O irmão vai falar, esse pastor é mistério. Está falando fino. E logo o cidadão ali da portaria que não deixa passar uma, né, mano? Aí falou, aquele pastor, acho que ele morre de fronha, hein? Eu gosto dele, ele é uma figura. Ele fica quietinho, mas quando ele abre a boca, aí só Jesus. Imagina esse homem pregando, mano. Vai ser, ó, glória. Deus vai preparar. É isso, mas deixa eu parar, mano. Deixa eu parar, que a voz já foi embora. Mas fique com essa palavra. Boa essa palavra. Eu lembro que uma certa feita, Jesus trouxe um discurso duro. E os discípulos ali, os apóstolos, foram se afastando de Jesus. E Pedro falou, mas Senhor, que palavra dura é essa? Aí ele falou, vai Pedro, vai com eles também. Aí Pedro disse, não, para onde irei? Só tu tem a palavra de vida eterna. Não adianta querer correr, querer fugir, irmão. Se tu correr, é pior. Lembra de Jonas? Ele correu e o que aconteceu? Depois que ele passou aquele sufoco todo, foi parar ali no ventre do peixe. Aí que ele foi reconhecer que verdadeiramente não é do jeito que ele queria, mas sim da forma que Deus quer. Porque Deus projetou algo na nossa vida e a gente tem que fazer por onde aquilo acontecer. Se a gente retardar, é pior para nós. Não é isso? E você sabia que o pescador... Eita Jesus, eu quero parar, mas não estou conseguindo. O pescador, ele para pegar o peixe, pastora,
ele prepara a melhor isca. Não é isso? Alguém já pescou? Eu já pesquei em alto Eu já mar. pesquei de tarrafa. Aí, ó. O pessoal do Nordeste, eles são coisa mesmo, eles são Já peguei na tremendos. panela. E tudo que o pessoal do Nordeste faz, ele faz bem. Faz bem. Porque eles são pessoas dedicadas, são esforçadas, ele costuma trabalhar desde novo. Glória a Deus. E aí o pescador prepara a melhor isca para pegar o peixe, não é isso? Aí depois que pega o peixe, o que é que ele faz? Ele abre a barriga do peixe. Ele arranca tudo de dentro do peixe, ele arranca a cabeça do peixe. Assim é o homem. Ele, para conquistar a mulher, ele fala cada palavra bonita. Eita, meu docinho de coco, meu amor, você é uma joia rara, você é isso, você é... Aí depois que conquista a mulher, que a mulher chega a confiar nele, aí ele joga tudo por terra. Aí ele começa a mostrar quem verdadeiramente ele é. O outro lado da moeda. Aí já começa a maltratar, desfazer. Aí já começa a botar apelido na mulher. Entendeu? Já começa a dizer que a mulher está... Eu lembro que um colega meu, ele casou com uma menina bonita, ele era um jovem muito de boa aparência. Só que a mulher, o corpo dela muda muito por causa do hormônio do corpo da mulher. E a mulher dele começou a engordar, começou a mudar a aparência e ele andava a mais de 15 metros de distância dela. Olha só, a mãe dos filhos dele, ele fazia isso com ela. Aí quando perde, aí fica igual um cordeirinho atrás. Aí quer ir para a igreja e tudo. Quando está com a pessoa, não honra, não respeita a pessoa. Aí quando perde, a pessoa quer ir até para a igreja, vira santarrão. Aí sobe monte, desce monte, busca para lá, busca para cá, querendo a mulher de volta. Mas quando estava na mão, irmão, tá com a joia na mão, irmão, e desperdiça, joga fora. Aí depois fica desesperado. O ser humano, ele tem esse grande defeito, ele não cuida daquilo. Por isso que Deus manda a gente cuidar da obra dele, das coisas dele. Porque temos que valorizar. Tem um hino que fala assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. De ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar Do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Glória a Jesus. Ele está em você. Glória a Deus, aleluia. Glória. Está em você. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel na minha e na tua vida. Só Ele tem a solução para mim, para a tua vida.